Quero chamar aqui à frente o pastor Mark, que trará um ensino da palavra do Senhor. Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 3. E ao fazerem isso, nós vamos olhar do versículo 14 a 19. Mas ao fazerem isso, deixe-me dizer alguma coisa. Primeiro, que tem sido um deleite estar aqui no campo do Rio Grande do Norte, trabalhando com os irmãos. Para quem não sabe, mudamos para cá, estamos trabalhando no seminário e tem sido realmente gostoso. Segunda coisa é que eu fui convidado a trazer uma oficina, que é menos uma mensagem do que um estudo. E também era para ser 1 hora. Agora eu não consigo só dar um estudo, eu acabo pregando, então não muda muito o caráter, mas tomara que os irmãos não estejam com muita fome ou muita pressa, porque talvez vá um pouco além de uma mensagem normal. Vamos começar lendo Efésios capítulo 3, a passagem que nós queremos considerar hoje de manhã. Deixe-me achar na versão que eu quero usar. Começando no versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós unimos as nossas vozes à doxologia do apóstolo Paulo. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra. Ao Senhor pertence essas coisas, porque de ti vem tudo que é glorioso, honroso, belo, bom, justo. O Senhor é fonte de todas essas coisas. O amor do Senhor é incomparável, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna e perdão dos nossos pecados. Hoje de manhã nós queremos nos aproximar de Ti um pouco mais. Queremos entender o que devemos fazer, o que podemos fazer, o que o Senhor nos incentiva a fazer quanto à oração. E pedimos que o Senhor nos oriente. E vamos te agradecer certamente, em nome de Cristo. Amém. Bem, o tema que me deram, eu corto meu pescoço, mas não digo que foi o pastor Carlos, foi o tema: a importância da oração para o crescimento da igreja. A importância da oração para o crescimento da igreja. Mas por que não a importância da água para o bem-estar do peixe? Ou a importância de comida para a saúde do ser humano? Ou a importância de leite para o crescimento de um bebê? Todos nós sabemos da importância da oração para o crescimento da igreja. Mesmo assim, não oramos, ou não oramos corretamente. Eu estava
lendo e me preparando, e li no livro que tem, interessante, tem as orações, algumas das orações dominicais de Charles Spurgeon. O cara orava sem escrever suas orações. Hoje virou moda escrever as orações, mas ele era contra esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, as orações dele eram obras de arte. E se você pegar uma oração dele, que alguém transcreveu, né? Não tinha gravador na época, levava uns 14, 15 minutos de oração dominical, mas são muito belos. E no fim desse livro, eles colocaram uma pregação dele sobre a oração. E ele estava falando sobre Jeremias 33:3, que diz: invoca-me, ou clame a mim, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele pergunta: por que orar a Deus precisa ser comandada? Por que Deus tem que nos mandar orar a Ele, que Ele vai nos responder? Porque se você abre um hospital para tratar de graça todos os pobres doentes de uma cidade, você não precisa mandar ninguém ir lá. É só falar: olha, esse hospital vai tratar você de graça, qualquer problema que você tiver é só ir lá. E uma vez que todo mundo sabe, todo mundo vai. Não precisa mandar. Mesma coisa se você abrir uma cozinha para dar comida de graça, né? Arroz, feijão, mistura de graça todos os dias para os pobres, você não precisa mandar ninguém ir lá, é só divulgar. E aqui nós temos a promessa que se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós procurarmos, se nós batermos, vai nos abrir. Isso é a promessa do grande Deus, Criador de todas as terras. Por quê? Nós precisamos tantas instruções em ambos os testamentos, nos dizendo: orai sem cessar, leve suas petições a Deus, clame e eu te responderei. Tantas e tantas mandamentos, e mesmo assim nós oramos tão pouco e tão mal. Parece-me que há pelo menos dois motivos interligados que podem ser o mesmo modelo descrito de duas formas diferentes. E os dois motivos que eu vou dar, e eu tenho muitos pensamentos, porque eu sei da luta no meu próprio coração, mas os dois motivos que eu quero dar hoje de manhã é que, por um lado, nós temos uma perspectiva errada sobre a oração, e uma segunda coisa que pode ser talvez a mesma coisa, mas colocada de outra forma, uma imaginação deturpada e degradada quanto ao nosso tempo de oração diário. Deixa eu falar um pouco sobre a nossa perspectiva errada sobre a oração. Só resumindo, tinha um evangelista americano por nome de John R. Rice, muito famoso na época dele, talvez você já ouviu falar. Ele escreveu diversos livros que alguns devem ter chegado ao Brasil. Não necessariamente recomendo, mas é muito popular em círculos batistas fundamentalistas, como os nossos círculos. E o título do livro dele mostra o que está errado. O título do livro dele sobre oração é Oração Pedindo e Recebendo. Já diz tudo que nós não precisamos saber sobre oração. Oração é muito mais do que pedir e receber. Tiago 4 nos lembra que muitas vezes nós não recebemos porque nós oramos errado. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, com constante contendas, divisões, brigas. Nada tendes porque não pedis. Aí você diz: mas eu oro, eu peço. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, além de ter uma perspectiva errada,
sobre a oração, que nós pensamos que a oração é pedir para receber e alimentar a nossa carne, as nossas paixões. Parece que quase todos os modelos que nós temos são pessoas que oram dessa forma. Fazemos listas e listas, as quais passamos mecanicamente, como se Deus fosse nosso Papai Noel que está no céu. Papai Noel que está no céu, faça essas coisas que eu tenho. Não estou condenando listas de oração, eu mesmo tenho problemas de orar sem listas, porque minha mente se perde, eu preciso de alguma coisa que me ajude a focar a mente, ou uma passagem das Escrituras, ou uma lista de pessoas, ou alguma coisa que me ajude. Mas muitas vezes nossas listas produzem orações e práticas de oração que não tem nada a ver com as orações e práticas registradas na Bíblia, e em particular no Novo Testamento. Então nós temos essa perspectiva, uma perspectiva errada, que oração serve para conseguirmos o que nós queremos, para resolver os problemas que estamos enfrentando no dia a dia. Mas também eu creio que nós temos uma imaginação degradada do tempo de oração. C.S. Lewis, em algum lugar, vocês sabiam que eu tinha que citar C.S. Lewis, né? Alguém falou, e C.S. Lewis está estudando mais lá em Carapicuíba, eles estavam fazendo aposta de quando seria a próxima mensagem que eu ia pregar sem citar C.S. Lewis. Infelizmente, ele tem muito a dizer, especialmente nessa área. E ele diz que a dificuldade que um ser humano moderno tem para poder crer na existência de Deus e de milagres em particular não é tanto uma questão de razão, isso é de argumentos contrários. Ele não acredita em Deus não porque alguém chegou com um monte de argumentos convincentes para a não existência de Deus ou para a não existência de milagres. Ele diz que um livro dele, ele escreveu um livro chamado Milagres, onde ele defende milagres. Ele diz um livro dele pode levar você ao precipício da fé, mas aí você fecha o livro, boceja e começa a pensar que está na hora de dormir, e seus hábitos mentais, sua imaginação tomam conta e dizem a você com convicção, seria muito bom, seria maravilhoso ter isso. Mas não pode ser, é tão improvável. Eu, às vezes, confesso que eu sinto isso quando estou pensando sobre a vinda de Jesus Cristo. Sabe, o esquema do amilenista é tão mais simples. Um dia, Deus cansa e volta, vai fazer o quê? E nós, pré-milenistas e dispensacionalistas, achamos que vem 2 etapas e tem tudo uns 9 horas que tem que acontecer. E será que é tão estranho isso, né? Mas perceba que o nosso sentimento, a nossa imaginação não desfaz os argumentos. É a nossa imaginação que está equivocada. E da mesma forma, a nossa mente e a nossa razão nos ensinam que nós precisamos orar mais e melhor. Que o motivo que as nossas igrejas não crescem, que os nossos filhos não andam nos caminhos do Senhor, que nós não temos vitória espiritual sobre diversos pecados em nossa vida. Nossa razão nos ensina que o motivo dessas coisas é porque nós não oramos e não oramos bem quando oramos. Mas aí quando colocamos um tempo de oração em nossa agenda do dia, nosso hábito de mente sugere que tudo isso é inútil e lorota, que não adianta, que já tentamos isso antes e nada aconteceu, que quando nós falamos, pensamos que estamos falando com Deus, mas estamos falando com nós mesmos. Quando nos sentamos para orar e pegar nossa lista, no meu caso está no meu programa Logos, e eu carrego no celular, no tablet, no
no computador, aí eu abro lá e eu vejo uma notificação que alguma coisa chegou no WhatsApp, ou que alguma coisa chegou no e-mail, e de repente algo urgente, importante, mais importante, me distrai, mais urgente, mais importante, me distrai, e o tempo que eu tinha dedicado para a oração vai para o espaço. Talvez você não é tão fraco e tão carnal quanto eu sou, mas eu confesso que eu luto com essas coisas dia a dia. De repente, ou não sei se você já teve esse problema de acordar cedinho para poder orar, você senta lá e começa a orar e depois de mais ou menos uma hora você acorda. Isso confesso, isso acontece comigo. E quando começamos a orar por fulano, nossa mente começa a viajar, minha mente começa a viajar. Eu precisava falar isso e falar aquilo para ele, talvez eu podia ajudar ele assim. Não, esse não é o problema agora. Eu estou levando para o problema para a solução que é Deus. Eu não sou a solução, mas a minha mente pensa que eu deveria fazer alguma coisa. E nada disso é razoável ou verdadeiro. São truques da nossa imaginação deturpada, mal formada, que não consegue imaginar um Deus vivo e verdadeiro que escuta orações e opera em corações. O que fazer? Bem, eu tenho algumas ideias. Eu não... nesse quesito e a mais, mas um livro do D.A. Carson, uma chamada à reforma espiritual, é publicada pela editora Cultura Cristã, e esse livro faz uma exegese diversas das orações do apóstolo Paulo. Uma das coisas mais proveitosas que podemos fazer é estudar exegeticamente, em detalhes, as orações registradas na Bíblia. Só para você ter uma ideia, eu acho que ele não trata de todas elas, mas ele trata de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orações do apóstolo Paulo. Tem mais. Mas tem as orações de Daniel, tem as orações de Pedro, tem as orações de Jesus Cristo. Tem muitas orações. Neemias poderia nos ajudar a saber como orar. Uma das coisas que nós não temos são bons modelos de oração. Talvez deveríamos estudar os modelos que nós temos registrados nas Escrituras. Então, esse livro eu recomendo, um chamado Reforma Espiritual. Outro livro que recomendo é o livro de J.I. Packer, do dever ao prazer, e o subtítulo já me pegou, né? Do dever ao prazer. Essa é a luta, né? De fazer a ação não ser um dever, mas o deleite do nosso dia. E eles têm boas sugestões. Mas hoje de manhã eu quero limitar-me a oferecer uma análise de uma das orações mais interessantes do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, aqui em Efésios capítulo 3. Por que quero fazer isso e por que essa oração? Porque essa oração nos ensina diversas coisas que podem nos ajudar a combater essa letargia espiritual que eu acabo de escrever. Nosso pensamento errado, nossa imaginação deturpada. Pode nos ensinar a importância da oração. Sabe que as epístolas de Paulo, como eu acabo de mencionar, são repletas de ensinamentos e instruções. Mas ele sabe que não adianta ensinar ou instruir sem orar. Nós pregamos, nossa igreja não segue, não obedece, não acata. E você está orando? Paulo sabia que não adianta só pregar sem orar. Ele sabe que o cristão é incapaz de servir a Deus sem intervenção divina.
Outra coisa que nós percebemos é a regularidade com qual Paulo orava. Nesse mesmo livro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora, esse não cesso não significa que ele anda num espírito de oração, ou que ele está sempre agradecendo a todo instante. No final das contas, ele deve comer e escrever e dormir de vez em quando. Mas nós temos a impressão que ele tinha tempos regulares de oração, e nesses sem cessar, sem perder. E nesses tempos regulares ele lembrava dos Efésios. Nos lembra de Daniel, não lembra? Que orava 3 vezes ao dia. E a gente luta para lutar 1 vez ao dia, menos as refeições, que aí todo mundo ora, né? Ele ora tanto que esta é a segunda oração dele no mesmo livro. O primeiro, nós vamos estudar capítulo 3, versículo 14 em diante, mas o primeiro está no capítulo 1, a partir do versículo 15. E ele vai nos ensinar como orar. Nossas orações não parecem nada como as orações dele. Aqui aprendemos o que é importante para alguém que está cheio do Espírito Santo e cujo desejo singular é agradar a Deus. Aprendemos o que devemos pedir para nós mesmos e para os nossos irmãos. Eu confesso que eu tenho a tendência, quando estou pastoreando, talvez professoreando, e eu sei de fulano que está com problema, Pai, ajuda eles a se arrepender desse pecado. Pai, ajuda eles a voltar para a igreja. A gente não percebe esse tipo de pedido no apóstolo Paulo. Não estou dizendo que é errado pedir assim, mas a gente vê outra ênfase, outra concentração. Pedidos que, se nós não lêssemos, nós nunca teríamos a imaginação para fazer esses pedidos. Precisamos orar assim por nós mesmos e também para os irmãos que estão debaixo da nossa tutela. A quarta coisa que podemos aprender é que é o que devemos valorizar e buscar em nossas vidas cristãs. A orar, ele está indicando que essas coisas importantes, essas coisas necessárias, essenciais para vivermos vidas como Deus quer que vivamos, exigem o agir de Deus em nosso coração. Não podemos produzi-las sozinhos. Nós temos que pedir que Deus nos auxilie, mas podemos também cooperar com Deus e valorizar essas coisas quando Deus começa a responder em nossas orações, começa a responder às nossas orações. Talvez uma ilustração ajuda. Eu já tive moto e já tive ocasião de dar carona para pessoas em moto. E há 2 tipos de passageiro de moto. Tem o passageiro que coopera e o passageiro que luta contra você. Como assim? Quando você está de moto, a lei da gravidade e a lei de física diz que quando você quer ir para a direita, você tem que inclinar ligeiramente a moto e tem que confiar que nada vai escapar e tal, vai ser muito mais tranquilo. A moto quer deitar um pouco. Mas já teve aquele passageiro que tem medo e não confia no motorista, então em vez de deitar junto com você, ele fica em pé? Aí você está lutando contra a gravidade, ele não coopera e ele não sabe, de tanto medo que ele tem, que ele está colocando sua vida em risco. Se ele confiasse, ele ia junto e cooperasse. Às vezes Deus está fazendo uma obra em nosso coração e nós estamos relutantes, nós estamos com medo que vai dar mal, que não é assim. Essa oração vai nos ensinar o que nós devemos buscar em nossa vida cristã e o que nós devemos pedir a Deus. As 2 coisas são a mesma coisa. Deus manda, mas Ele oferece ajuda se nós pedirmos.
E esta oração é diferente de todas as outras orações que ele inclui, porque normalmente ele tem a oração no início do seu livro, onde ele diz, quando eu lembro de vocês eu oro, e ele conta o que ele ora, o que ele pede. Mas essa oração vem depois que ele termina de ensinar toda a parte teórica, como nós vimos ontem à noite. Foi interessante eu estar pregando na passagem um pouco antes da passagem do pastor Reinaldo, e ele acaba de falar sobre toda a teologia rica, e agora ele vai entrar na aplicação, na prática, a partir do capítulo 4, mas ele, antes de entrar, ele ora. Ele tem descrito as riquezas que temos em Cristo, nós que por Ele, por meio da fé, somos salvos. O problema é que muitas dessas coisas não parecem reais. Você luta com a aparente irrealidade das verdades espirituais? Eu luto. Você sabe que Deus existe, que Ele é realmente bom, Ele é eterno, e tudo que é bom, que é eterno, que é valioso, que é belo, está ligado a Ele. Ele é a fonte de todo bem, Ele é a fonte de toda beleza, Ele é a fonte de toda justiça, Ele é a fonte de tudo que dura. Mas você simplesmente não se sente motivado para gastar 30 minutos lendo a palavra dele e falando com ele. Você sabe que tesouros acumulados aqui na terra são passageiros e sujeitos a perdas repentinas. Mas como você realmente queria uma casa um pouco maior, um computador um pouco mais moderno, um vestido um pouco mais chique, e você gasta até o que não tem para adquirir essas coisas, e você fica gastando horas esquemando e investindo emocionalmente nessas coisas, que daqui 2 anos o seu computador já vai estar devasado e não vai fazer o que você quer mais, né? O vestido vai ser o vestido que você usa só em casa, porque não serve mais. E nós não gastamos esse tempo buscando tesouros espirituais, porque parecem tão irreais a nós. Você sabe que a única pessoa que realmente pode te fazer feliz é Deus. Aquele rapaz ou aquela moça é tão legal, e daí que são descrentes? Parece que ele me faz sentir bem, ele me dá atenção que eu tanto gosto. A gente fica disposto a quebrar até nossa comunhão com Deus para perseguir aquele namoro. A lista é grande, tem tantas coisas que fazem assim, né? Que nós sabemos com nossa cabeça as verdades, mas o nosso coração não segue. As realidades eternas, as realidades celestiais não parecem tão reais assim. E Paulo descreve essas realidades em grande detalhe, mas nós temos a tendência de nos envolver com coisas que não satisfazem, não duram e estão presentes no aqui e agora aos nossos sentidos. E é por isso que Paulo ora aqui, porque as realidades espirituais que ele descreve são as únicas coisas que merecem as nossas vidas e o nosso esforço. São elas que vão nos transformar e nos equipar para a eternidade. Paulo está orando para que Deus nos ajude a agarrar com unhas e dentes todas essas realidades, como um homem que está afogando agarra em uma boia de salva-vidas. A coisa é que nós precisamos agarrar na boia, mas nós precisamos de ajuda divina. E é por isso que nós precisamos estudar essa oração. Precisamos nos apoderar da nossa realidade espiritual.
E isso exige 3 passos sequenciais. Ele vai orar aqui, vai fazer 3 pedidos, mas é um pedido construído em cima de outro, em cima de outro. Primeiro você tem que ter a base, Deus tem que responder o primeiro pedido, para depois ter o segundo pedido, para depois o terceiro. O terceiro é o alvo, mas você precisa construir a base primeiro. Então, o primeiro pedido, que é a base, é que sejamos fortalecidos com o poder. Olha comigo nos versículos 14 a 16. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deixa eu parar aqui só para explicar essa frase, porque me inculcou por anos. O que ele está dizendo é que Deus é o Pai original e real, que todos os outros pais que nós temos são meras cópias, são imitações e sombras, que se eu tenho um pai terreno, eu aprendi isso com o Pai Celestial. Ele é o Pai original, que é o modelo para todos os outros pais. Então, ele se dobra de joelhos diante desse Pai, para que, versículo 16, segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui nós podemos ver 4 coisas sobre esse pedido. Nota, o pedido é que sejamos fortalecidos com poder. 4 coisas sobre esse pedido. Qual é a medida desse poder? Quanto poder que ele está pedindo? A medida é a glória de Deus. Ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória sejais fortalecido com poder. Pode ser que a glória de Deus é a fonte do poder de Deus. Pode ser também que é o alvo desse poder. Como que devemos entender a glória de Deus? Aqui, em alguns lugares, a glória de Deus parece sinônimo com a beleza de Deus. Aqui eu diria que a glória de Deus é a soma de todas as perfeições divinas. Tudo que Ele é. Então, com isso em mente, eu creio que Ele está dizendo que é a medida do poder de Deus. Como é que Ele quer que nós sejamos fortalecidos? Medida. Com esse metro, a glória de Deus. Paulo acaba de escrever 3 capítulos onde ele fala muito sobre a glória de Deus, sobre as riquezas de Cristo. No capítulo 1, versículos 3 a 6, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso me enche de glória, de maravilha. E isso é a medida, o metro, é o vasilhame que ele quer que Deus use para nos encher de poder. Capítulo 2, versículos 4 a 7, nós conhecemos bem os versículos 1 a 3 e os versículos 8, 9 e 10. Mas e 4 a 7? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, nota a colocação, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso é glória. E isso é o padrão do poder que Paulo pede para nós. Ele fala no capítulo 3 sobre, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Imagine um ponto no mar
que não existe corda ou instrumento inventado por homem que consegue ver quão fundo é esse ponto no mar. Isso são as riquezas de Cristo, insondáveis, não dá para medir, não dá para chegar no fundo. E é segundo essa medida que ele pede que sejamos enchidos de poder. Agora, poder assim só um pode dar, que é o Espírito Santo. Eu apreciei ontem à noite a ênfase sobre o Espírito Santo, a necessidade dele. E se ele fosse embora, será que mudaria qualquer coisa? Sentiríamos sua falta? Aqui ele está dizendo que ele está pedindo uma coisa que só Deus pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer. Um poder que vem de fora, que somente o Espírito Santo pode efetuar e dar ao crente. E onde que ele quer que esse poder atua? No interior do crente, no homem interior. Ele não está falando aqui do poder de praticar sinais e milagres. Ele quer que sejamos fortalecidos interiormente. Muitos ficam fascinados com a ideia de curar pessoas ou saber o que as pessoas pensam. Como eu gostaria de ter poder, de poder realmente dizer para lagoa encher mais, porque está ficando vazia. Ou de uma montanha sair daqui para lá. Seria espetacular, né? Mas isso serviria o quê? Fascinar as pessoas? Mas ele pede que sejamos fortalecidos com todo esse poder que eu descrevi no homem interior, na pessoa interior. Por quê? É só poder dessa natureza e nesse local que capacita um homem escravizado às drogas ou bebida e transformar ele em um servo fiel a Deus. Estive, esse mês que passou nos Estados Unidos, estava falando com meu tio. E meu tio estava falando sobre o meu avô, que ele foi criado na igreja, ele saiu da igreja e um dia, minha avó com certeza se converteu naquele dia, mas ele retornou ao Senhor. Eu não sei se foi o momento da salvação dele, o que foi, mas quando ele desviou, ele viveu uma vida muito mundana. Eles chegaram em casa do culto, da reunião evangelístico, e meu avô fumava, ele bebia, eles jogavam cartas e viviam uma vida muito mundana. Chegaram em casa e a primeira coisa que fizeram é pegaram toda a bebida alcoólica que eles tinham e derramaram tudo na pia, né? Aí meu tio disse que a garrafa, e eles primeiramente colocaram lá fora para o lixeiro pegar. Eles pensaram, alguém vai pensar que nós tivemos uma festa daquelas ontem à noite, né? Então eles pegaram as garrafas e colocaram um pouquinho nos vizinhos também, disfarçar um pouco, né? Nisso tudo, meu avô, que ele virou pastor, só para você ter uma ideia, ele estudou e um homem, servo de Deus. Eu conheci ele pouco, ele faleceu quando eu era jovem, quando eu era bem criança. E ele carregou um maço de cigarro por umas 6 semanas. Ele pegou os outros cigarros que ele tinha e jogou fora. Mas ele carregou um maço de cigarro no bolso dele umas 6 semanas, algum tempo, só para mostrar para ele mesmo e para os demais que ele havia parado. Assim. Meu tio disse que eles estavam morando em certa cidade e eles tinham alguém que meu avô foi conhecer que falou, mas não sei como que vocês podem ser crentes quando você bebe tanto café. Você é controlado por café. E meu avô virou para esse cara e disse, se isso está causando com que você não venha a Cristo, não vou beber mais.
Vocês brasileiros pensam isso, eu não vou tomar mais café só para ganhar esse vizinho aqui para Cristo. Não sei se esse vizinho chegou a Cristo, eu sei que quando mudaram, certamente meu avô voltou a tomar café, quando eu não tinha mais contato com aquilo lá, mas aquilo é o poder transformador do Evangelho, isso é poder de verdade. Poder no interior é o poder que pega um cara egoísta e orgulhoso, que fala com Jesus para deixar ele sentado do lado direito do trono dele, tipo de cara que recebe o apelido de filho de trovão, e transforma esse cara no apóstolo do amor. Isso é poder do homem interior. E aqui está o nosso campo de batalha, não é? No homem interior. É aqui que nós precisamos de ajuda. É aqui que a batalha é vencida ou perdida. É aqui onde nós precisamos do poder de Deus. E ele pede isso para que, no versículo 17, para que Cristo habite em nosso coração. Poder para o crente nunca tem a finalidade de ganharmos o que quisermos. Poder para o crente sempre tem a finalidade de levar ele a cumprir o que Deus quer para ele. De capacitá-lo a fazer o que Deus manda ele fazer. E aqui nós temos um lembrete aqui, que nós não temos o poder em nós mesmos para fazermos o que devemos. Nós não sentimos vontade de orar. Nós não sentimos vontade de estar na palavra de Deus. Nós não sentimos a capacidade de dizer não quando alguma coisa nos irrita e nós queremos explodir em ira. É difícil controlar isso quando você é uma pessoa irado. Nós não temos a capacidade por conta própria de fazer coisas que são contrárias à nossa natureza. Nós todos lutamos com pecados. Talvez é o pecado de lascívia, talvez o pecado de ira, talvez o pecado de cobiça, talvez outro pecado que eu não sei. E você vai vencer isso como? Com truques? Não, você não tem capacidade. Não há truque. Não há dispositivo psicológico que vai te ajudar a vencer. Você precisa de um poder que vem de fora, que é mais poderoso do que o pecado. E esse poder só pode vir de Deus. Se nós vamos desenvolver como igrejas, se nós vamos crescer e vencer, numericamente, espiritualmente, isso vai exigir o poder de Deus, e isso exige muita oração, mas oração do tipo certo, pedindo as coisas certas. E o primeiro pedido é esse: que Deus nos fortaleça com toda a glória que Ele tem no homem interior com o seu poder. Mas por que tanto poder assim? Segundo pedido, versículo 17, que sejamos habitados por Cristo. Veja o versículo 17. E assim habite Cristo em nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora, você precisa ver os malabarismos que os exegetas fazem quanto ao que significa ser habitado por Cristo no vosso coração. Porque a nossa teologia já nos diz que Cristo habita em nosso coração, através do seu Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14 diz que nós somos habitados pelo Espírito Santo e nós somos selados pelo Espírito Santo até a volta de Cristo. Como é assim, que Cristo habite em meu coração? Será que não habita lá já não? Então, um comentarista sugere que é basicamente uma reafirmação do versículo 16, que diz que sejamos fortalecidos
pelo Espírito Santo. Mas não pode. Paulo não repete coisas só para repetir. Ele está construindo um argumento. A base, o poder do Espírito Santo em nosso homem interior. E agora, a primeira finalidade, para que Cristo habite em nosso coração. Outros, e isso talvez seja a opinião majoritária, que tem a ideia de que Cristo fique à vontade em nosso coração. Mas não é isso que o versículo diz, né? Diz para Cristo habitar em nosso coração. Então, como que nós podemos entender isso? Quando eu cheguei a essa conclusão, meus olhos abriram, porque eu acho que é o segredo da vida cristã. O habitar aqui não é uma coisa mística, como Cristo fisicamente habitando em nós. Não é disso que ele está falando. Nós temos a tendência de dizer, aceite Cristo no coração, ou eu tenho Jesus no coração. Nunca fala isso para uma criança. Você tem Jesus no coração? Porque quando eu era criança, eu aceitei Cristo como Salvador quando eu tinha 3 anos de idade. E as pessoas começaram a falar nesses termos. Você tem Jesus no coração? Eu pensei, eu tenho, mas será que os pés dele não ficam para fora? Não. Criança é muito literal. Não fala isso porque ele não vai entender. Mas até mesmo um adulto pensa que de alguma forma Cristo está, talvez através do Espírito Santo, literalmente no nosso coração. Nós sabemos que o Espírito Santo, sim. Mas essa frase, ter Jesus no coração, não é usada assim na Bíblia. Somente aqui, a ideia de Cristo habitar em nosso coração. Como que devemos entender isso? O coração é o centro da nossa personalidade. Lembra o que Cristo disse quando os fariseus criticaram os discípulos dele por não lavarem corretamente as suas mãos? Ele diz, olha, não é o mal não vem dos pratos ou as mãos impuras. O problema é o coração. Tudo que não presta sai do coração. Avareza, cobiça, mentira, adultério, tudo isso vem do nosso coração. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma transformação de coração. Em vez de ter essas coisas no nosso coração, precisamos de Jesus Cristo no nosso coração. O coração é o motor da nossa personalidade. É a coisa que dirige os nossos passos. Hoje nós fazemos uma distinção na psicologia entre a vontade e as emoções. Mas a verdade é que o coração é a sede da vontade e das emoções, e as duas coisas são vinculadas. E ele está pedindo que nossas afeições sejam dirigidas para Jesus Cristo, que ele seja o centro da nossa personalidade. Em Colossenses 3:1 ele diz, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. E nós temos expressões parecidas. Nós dizemos, ele tem o Brasil no coração. Ou eu tenho você no meu coração, né? O namorado diz para a namorada. Ou eu amo você de todo o coração. Isso me lembra uma vez eu estava no Rio, olhando na praia de Copacabana, eles têm coisas para vender. Eles tinham uma camiseta que dizia assim, deixei meu coração no Rio. E atrás dizia assim, meu celular e minha carteira e uma lista de outras coisas, né? A Bíblia usa o coração desse mesmo jeito. Em 2 Coríntios 7, Paulo diz, acolhei-nos em vosso coração. E outros falam, deixa que a gente habita no seu coração. A ninguém tratamos com justiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Vocês estão no meu coração, deixe-me entrar no seu.
Filipenses 1:7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. E Paulo está orando, e olha que nós precisamos de poder do Espírito Santo para que isso aconteça. Que Jesus Cristo ocupe o nosso coração. Que Ele seja o amor da nossa vida. Que Ele seja a fonte de todos os nossos pensamentos. Há tanta coisa que usurpa o lugar de Cristo, não é? Pessoas, posses, sonhos, ambições, times de futebol. Olha, esses 2 ou 3 anos que passaram tem sido péssimo. Eu tenho time de futebol, tenho time de futebol americano universitário, time de futebol americano profissional, time de basquete, 2 times de beisebol, 2 ligas diferentes. Eu sou um fanático por esporte e todos eles, sem exceção, foram maus. Esse ano dá vontade nem de levantar da cama, né? Mas está vendo o que acontece? Nós não somos assim. Nosso ano pode ser estragado porque nosso time foi rebaixado. E o que deveria habitar em nosso coração? Nosso time de futebol. Nos distraímos com muita facilidade. Eu lembro uma vez, eu estava num tempo gostoso de comunhão com Deus. Eu estava lendo minha Bíblia, estava orando, eu não sei se sua mente é tão ativa quanto a minha, mas a minha mente está tendo uma conversa constante comigo mesmo. Às vezes as pessoas me chamam e eu falo, o quê? É porque eu estou longe, eu estou pensando em outra coisa e eu preciso voltar e ouvir de novo o que você disse, porque eu não estava aqui não, eu estava em outro lugar. E eu estou nessas conversas constantes, Pai. Mas a conversa que eu estava tendo durante alguns dias era com Deus. Aí eu fui pregar numa outra cidade, peguei avião, fui para lá e me deixaram num apartamento sozinho. E a única coisa que tinha para fazer era TV. Mas que raiva! Eu liguei a TV que eu não devia ter feito e tinha um programa besta na TV. Eu não sou de assistir TV porque TV faz isso, não é? E de repente toda aquela conversa linda foi embora. Eu estava sendo distraído por pensamentos bestas, que não valem a pena ter. E não precisa ser uma coisa pornográfica. Pode ser qualquer coisa que distrai. Paulo está orando em favor dos Efésios, que Cristo habite no coração deles, que eles eliminem as distrações, que Cristo seja a coisa que eles amam, a coisa que os motivam. Isso só acontece pela fé, porque nós nunca vimos a Jesus. 1 Pedro 1,8 diz, a quem, falando de Jesus, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É a fé que ajuda com que Cristo habite em nosso coração, porque se nós não crermos na existência e na pessoa dele, como é que ele vai ser o centro das nossas afeições? E o resultado é que somos arraigados e alicerçados em amor. Arraigados tem a ideia de uma árvore com raízes fortes que dão estabilidade e nutrição, alicerçados a metáfora de um edifício grande que tem um alicerce forte que desce até a pedra, que não é abalado, que dá forma e desenho ao prédio. E o propósito, e ainda não chegamos ao propósito da oração, ao pedido ápice dessa oração do apóstolo Paulo. Mas o propósito é a compreensão do amor de Cristo. Deixe-me dizer que nosso alvo com pastores e líderes deve ser criar em nossos membros o amor para com Cristo. E esta é uma das razões porque precisamos orar por eles. Porque esse amor não pode ser produzido por artifícios e dispositivos humanos. Não é um programa que você vai fazer uma campanha na sua igreja. Não é
não é uma peça, não é um concerto, não é uma conferência evangelística com o melhor pregador que vai fazer essa mudança, que vai produzir esse amor. O único que pode produzir esse amor é Deus. E também precisa ser um pedido de oração constante em favor deles, como foi do apóstolo Paulo. Então nós precisamos orar por eles, porque só Deus pode fazer o trabalho, e o pedido que nós temos que fazer, um deles, é que Cristo pode habitar no coração deles. Devemos fazer isso por nós. É a luta constante, não é? E agora chegamos ao ápice. Tudo isso, o poder do Espírito Santo, um poder infinito, trabalhando em nosso homem interior para que Cristo habite em nosso coração. Com que finalidade? Versículos 18 e 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. Tudo isso está levando para essa compreensão do amor de Cristo. Você já viu aqueles programas de TV? Como eu disse, eu não assisto quase... Eu tenho TV em casa, de vez em quando eu ligo para assistir o jogo, mas talvez na casa de alguém vi aqueles programas que tem de... Eu acho que deve ser de reality TV, nem sei, onde alguém é sorteado e outra pessoa faz a casa do sonho dessa pessoa. A pessoa não tem a mínima ideia que isso está sendo feito. Aí diz, você foi sorteado e nós queremos te apresentar a sua nossa casa. Já viu aquelas pessoas entrando numa casa que eles vão ganhar, que nunca tinham, casa linda e maravilhosa? Aí, bom, com certeza é bem maior do que a casa que eles já tinham. Com muito, eles entram e começam aquela maravilha, né, de olhar e abrir todos os armários e ir para todos os espaços, e olhar para cima, olhar para baixo, e as cores, e admirar, e os móveis que foram colocados lá. Quando eu leio essa frase aqui, compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, eu penso nessas pessoas. Ele está falando sobre nós conhecermos o amor de Cristo. A coisa sobre o amor de Cristo, você sabe que nós vivemos num mundo de 3 dimensões, mas ele menciona 4. Normalmente você tem profundidade, largura e altura, mas ele também fala de profundidade. 4 dimensões. Por quê? Porque falta vocabulário para descrever o amor de Cristo. E ele diz que esse amor é de todo entendimento, mas mesmo assim ele está pedindo que nós possamos compreender esse amor. Ou seja, nós precisamos ser tomados pela maravilha do amor de Cristo, que isso vai, obviamente, isso vai mudar tudo que nós somos, vai mudar a forma que nós vivemos, vai mudar vai nos ajudar a vencer o pecado. Nós precisamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. Uma vez que provamos que é ter essa comunhão, nós não vamos querer trocar esta comunhão por nada que esse mundo oferece. Eu tenho conhecido que antigamente tinha um blog, talvez ele até tenha, eu não tenho lido há muito tempo. Ele disse no blog uma vez: eu odeio o pecado. Não tanto pela maldade do pecado, mas porque o pecado me distrai da coisa que me dá real prazer, que é Jesus Cristo. Não é isso que o pecado faz? O pecado promete para nós. Isso é divertido, você vai gostar, isso vai te satisfazer, seja lá qual é o pecado. Mas é mentira, o pecado não satisfaz. E uma vez que nós entendemos o amor de Cristo, a plenitude de Deus, e tivemos um gostinho dessas coisas, e quanto mais gosto, quanto mais provarmos, menos força vai ter o pecado. O pecado não compara.
Não é a mesma coisa. Agostinho disse nas suas confissões: nossos corações estão inquietos até acharem seu descanso em ti. E C.S. Lewis escreveu, se você ainda não leu uma palestra, e é o título do livro, agora me foge, O Peso da Glória. Eu sei que tem várias traduções. Fiel fez uns anos atrás, mas agora Thomas Nelson no Brasil tem. É o primeiro capítulo do livro, O Peso da Glória. Se você ainda não leu, você precisa ler. Nesse livro ele diz assim: na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas tíbias, brincando com bebida e sexo e ambição, quando o infinito gozo nos é oferecido. Somos como uma criança ignorante que quer fazer bolinhos de barro na favela, quer continuar fazendo bolinhos de barro na favela, porque não pode imaginar o que significa a oferta de tirar férias na praia. Vem, vamos para a praia. Não, eu estou me divertindo aqui, tudo enlameado. Nós somos assim. O pecado faz isso. Mas o eterno gozo é o que nós temos descrito aqui. A altura e a largura e a profundidade do amor de Cristo. Talvez você já experimentou todo esse prazer. É tão fácil perder isso. Eu tenho que contar uma coisa sobre a nossa mudança para cá. Eu me sinto morando em Natal como se eu estivesse morando no paraíso. Eu já morei, esse é um dos 2 lugares mais belos que já morei. Morei também, estudei em Colorado, em Denver, onde tem as montanhas dos Rockies, e é de tirar o fôlego. Todo dia você vê isso. Mas a praia é encantadora, não é? Da zona norte para a zona sul, tem 2 maneiras de ir. Você pode pegar a via costeira ou você pode pegar no meio da cidade, né? Agora, a via costeira sempre é 4 ou 5 minutos, mas leva mais tempo, né? 4 ou 5 minutos. Olhando no GPS, 4 ou 5 minutos mais distante. E eu simplesmente programo gastar mais 4 ou 5 minutos de viagem, porque eu ainda estou naquela fase de que ainda não cansei de ver o mar. E cuidado dos carros que estão por perto, porque eu estou dirigindo assim, né? Olhando, porque é muito lindo. Mas eu conheço pessoas que moram toda a vida ao lado de uma beleza tão intensa dessa. Não vai no mar, não olha para o mar, não gasta tempo observando o mar. É do dia a dia. O ruim é quando isso acontece com o amor de Cristo, né? Pode virar tão rotina que nós paramos de nos maravilhar e começamos a cobiçar outras coisas. E Paulo está orando que isso não aconteça. Irmão, simplesmente não pode continuar do jeito que está. Se vamos fazer a obra de Deus, se a igreja for crescer e glorificar a Deus, nós temos que levar a oração a sério. E nós precisamos aprender a orar corretamente. Esse tipo de oração. E modelar essa oração para que os nossos membros também possam orar, aprender a orar. Precisamos buscar as coisas que Deus quer que tenhamos e precisamos pedir que Deus nos dê essas coisas. É óbvio que devemos, se de início não dá para fazer por encantamento, faz por obrigação. Coloca na sua agenda. Ore todos os dias.
Pegue orações dos grandes santos e leia e aprenda com eles. Tem livros assim. Leia passagens bíblicas para inspirar suas orações, mas coloque seu foco em Jesus Cristo. E no início, por obrigação, ore. Leia livros que podem te expandir a imaginação. Mencionei 2. Precisamos eliminar as distrações da nossa vida e focar nossa atenção em Cristo, aprender a amá-lo. E precisamos também enfatizar a oração na igreja. Muitas vezes nosso culto de oração é culto de oração apenas em nome. A gente tem 2 ou 3 hinos, meia hora, 40 minutos de estudo, 20 minutos de pedidos de oração e 5 minutos de oração. Será que nós não deveríamos reestruturar nosso culto de oração para ter talvez 5 minutos de alguma leitura bíblica, um pouquinho de cânticos e muita oração? Se nós quisermos que nossas igrejas cresçam e que Deus nos dê o poder para que Cristo habite em nosso coração e nos abra os olhos para compreendermos o amor dele. Eu creio que reavivamentos são obras sobrenaturais de Deus. Ou seja, tem gente que planeja, nós vamos ter um reavivamento, aí convida um preletor e tal. Você não pode planejar reavivamentos, porque Deus faz quando Ele quer. Então não há oração que vai trazer um reavivamento. Mas uma coisa que eu tenho de convicção é que se nós não orarmos, reavivamento não vem. A oração não é garantia de reavivamento, mas a falta de oração é uma garantia que nunca vai virar um reavivamento. Todos os reavivamentos, as obras reais de Cristo no coração das igrejas e das cidades onde o Evangelho espalha, começam todos com oração. Não começam com programas, não começam com pregações, começam com orações. 2 ou 3 pessoas que começam a orar fervorosamente. Agora, há casos de 2 ou 3 pessoas que começam a orar fervorosamente e o reavivamento nunca vem, porque é sempre uma obra soberana de Deus. Mas onde não tem essas 2 ou 3 pessoas orando fervorosamente, o reavivamento verdadeiro que dura, que transforma a cidade, não vem não. Irmãos, se as nossas igrejas vão crescer, nós precisamos orar melhor. Obrigado.